Sabe aquele cordeiro que morre do nada, ou aquela ovelha que ontem estava bem, hoje amanheceu morta? Isso acontece com muita frequência, mais comum do que você pensa. E tem muita gente que acha que isso é do nada, que foi de repente, que o animal estava bem e de repente morreu. Mas muitas vezes isso está relacionado a um dos erros que eu vou te falar aqui hoje e que você pode estar cometendo aí na sua propriedade. Então fica aqui, porque hoje eu vou te falar de 5 erros muito importantes que podem levar a uma alta mortalidade e que, se você corrigir, você consegue diminuir esse problema na sua propriedade. E se é a primeira vez que você está chegando por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, eu sou criadora de ovelhas, sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a se tornar uma referência na criação, mesmo que você esteja começando do zero, porque você vai ter animais mais saudáveis, com melhor desempenho, mais produtivos, para te dar mais retorno. E se criar ovelhas é uma coisa que te interessa e você quer aprender mais sobre isso, então não deixe de deixar seu like aqui nesse vídeo, aproveita e se inscreve nesse canal e ativa a notificação para você sempre avisado dos vídeos que eu solto por aqui, porque tem vídeo novo toda semana. Então vamos lá, vou falar de 5 erros muito importantes que podem estar levando seus animais a morrerem do nada. E que, se você começar a controlar, você já vai ver muito resultado na sua criação. Erro número 1: atrasar a vacinação ou a vermifugação dos animais. Quando você vai socorrer um animal que está com uma anemia intensa, que está fraco, que você está vendo que está com uma verminose, e aí então você resolve fazer o vermífugo nesse animal, pode ser que seja tarde demais, pode ser que você não consiga salvar mais esse animal, e pode ser que o próprio ato de você fazer o vermífugo nesse animal já seja suficiente para fazer com que ele amanheça no dia seguinte sem vida. Ou seja, você tentou fazer uma coisa para salvar o seu animal e acabou levando ele à morte. Vermifugação não se faz com calendário fixo, com data marcada, mas também não pode ser feita só quando você percebe que a situação está ruim. Precisa fazer uma correção do seu manejo para que você tenha observação constante dos seus animais e faça vermífugo naqueles que precisam tomar antes da situação ficar grave. Então você vai avaliando seus animais mês a mês, todos os meses faz uma avaliação de todos os animais para definir quem precisa tomar vermífugo e quem não precisa. Isso sim deve ser respeitado, essa avaliação constante. Assim como a vacinação. Você não vai vacinar seus animais quando a vacina está em oferta no comércio ou quando o próprio balconista te lembra que tem vacina disponível para vender para você. Também não vai vacinar quando o seu vizinho vacina, porque seu calendário não tem nada a ver com o dele. Você tem que preparar o seu calendário anual e determinar os momentos de vacinação, para que a vacinação seja eficiente e para que você não perca cordeiros, por exemplo, com tétano ou clostridiose, porque não teve vacinação do cordeiro ou da mãe no momento certo. Vacina atrasada é igual seguro vencido. Depois que bateu, não adianta mais. Segundo erro é não ter aquela observação constante dos animais, não observar eles diariamente. Ovelha é um bicho que morre quieto. Ovelha é um bicho que não mostra sinais. Então, se você avalia esses animais só uma vez por semana, só de vez em quando, não dá atenção aos sinais, aos poucos sinais que eles te mostram, você vai sempre acudir seus animais no momento onde eles já estão com um problema muito sério. E às vezes no dia seguinte já não dá mais tempo de fazer nada. Por isso, pequenos sinais devem ser observados. Uma ovelha que está mais quieta, que está mais num canto, que está mais atrasada, que não sai junto com o lote, que não vai no coxo, já deve ser investigada rapidamente. Não é para deixar para amanhã ou para depois. Como ela esconde muitos sinais, quando ela está te mostrando isso, às vezes já está muito avançado. Então é o momento que você tem que agir, não pode deixar para depois. Então, aquele criador que só olha o rebanho uma vez por semana, que só fecha os animais de vez em quando para dar uma olhada, esse está sempre agindo atrasado. A observação tem que ser constante, tem que ter um critério dentro da propriedade de observação. Se não é o criador que vai fazer isso, o responsável pelo manejo tem que fazer. Porque aquele criador que não observa todo dia acaba sempre encontrando uma ovelha morta do nada, porque ontem ela estava bem. Erro número 3 é não ter separação de lote, é ter tudo junto, misturado, ovelha prenha, ovelha vazia, ovelha criando, ovelha desmamando, cordeiro grande, cordeiro pequeno, tudo misturado. Cordeiro pequeno, ele é mais sensível, ele está mais exposto às doenças. E quando a gente tem tudo misturado, tudo junto e misturado, a gente tem muita contaminação no ambiente. Então, se você não tem uma separação de lotes, não tem um controle de quando os animais vão para a monta, quando os animais vão parir, quando você vai fazer o desmame, está tudo misturado, você não tem um controle sobre a higiene do ambiente e sobre a transmissão de doenças. E aí o que acontece? Às vezes aqueles primeiros cordeiros que nascem se desenvolvem bem, os do meio ficam meia boca e os últimos que nascem não vão para frente, porque eles estão sempre doentes, porque o ambiente está muito contaminado e eles não conseguem suportar isso. E aí você tem um lote de cordeiros que não atinge nem o peso mínimo para desmame. Quando você desmama, aquele cordeiro pode ir para o coxo que não engorda, não vai para frente, não ganha peso. Fica aquele animal que passa anos na propriedade que nunca atinge um peso de abate.
Misturar cordeirinho pequeno com animal adulto sem um controle, sem um cuidado, é a mesma coisa que colocar uma criança pequena para disputar comida com adulto. Não vai ganhar nunca. Erro número 4, e esse eu sei que muita gente comete, é um manejo de pasto mal feito. É não dar atenção para a rotação de piquete, é não cuidar de pasto, da altura do pasto, da altura de entrada, da altura de saída, da quantidade de animais por área. E a quantidade de animais por área não é determinado pelo tamanho da área, e sim pela produção do pasto. Porque quando você não cuida do seu pasto, você tem um pasto que pode estar sempre velho, mal manejado, passado, que vira uma bucha, o animal come, enche o bucho, mas não aproveita os nutrientes. Não tem qualidade. E se você tem um cuidado com o seu pasto, se você tem uma rotação, além de você ajudar, disso te ajudar a controlar a verminose, isso ajuda a ter uma qualidade de pasto. Então você tem um pasto mais novo, com mais nutrientes, com melhor qualidade, e isso vai refletir diretamente na saúde dos seus animais. Animais que estão ganhando mais peso, que estão mais saudáveis, com uma imunidade maior, pegando menos doenças, se desenvolvendo melhor, amamentando melhor, parindo cordeiros mais fortes, desmamando cordeiros melhores. E ainda dentro do pasto, a gente sempre deve evitar locais muito encharcados para a ovelha. A ovelha não pode ficar em local com umidade. Se você tem uma pastagem com um local muito úmido, com muita umidade onde as ovelhas vão, isso vira um reservatório de vermes. E ali as ovelhas vão estar sempre se infectando de novo, sempre ingerindo larvas de vermes, sempre em alto contato com uma alta quantidade de vermes que vão fazer seu rebanho enfraquecer, ficar cada vez com mais anemia, com menor desenvolvimento, menor ganho de peso, cordeiros mais fracos, menor taxa de desmame. Quem não cuida do pasto cria verme, não cria ovelha. E o quinto erro é extremamente comum. É aquele criador que está sempre improvisando e não planejando. Quem age sem um calendário, sem uma meta definida, sem saber para onde vai, o que vai produzir, qual que vai ser a produção do ano, quantos animais você quer criar, quantos você quer desmamar, não tem um planejamento, não tem uma organização das atividades que vão ser feitas na propriedade, de aplicação de vermífugo, de aplicação de vacina, de manejo de casco, de desmame, de monta, vive apagando incêndio. Porque está sempre no improviso, está sempre agindo sobre o que está acontecendo no seu rebanho e não sobre o seu planejamento. E qual que é o problema disso? Acaba gastando mais do que deveria, porque os animais ficam doentes mais do que deveria. Você gasta com medicamento, gasta com vermífugo, perde mais animais e perde em produção, porque eles não ganham peso como deveriam ganhar. Perde em número de cordeiros, porque morre muito cordeiro enquanto está mamando. Outro exemplo de quem está sempre no improviso, não tem um planejamento, é fazer medicamento na dose no olho, sem fazer uma pesagem dos animais, na pressa, de qualquer jeito. Com isso, o que faz? Acaba gastando mais vermífugo ou menos vermífugo, não tem o efeito desejado no animal, não consegue controlar a verminose, cria um exército de vermes resistente aos vermífugos que você está usando na propriedade e acaba perdendo muito animal. Então, além de gastar mais com medicamento, com vermífugo, acaba perdendo animal. É prejuízo em cima de prejuízo. Quem não planeja, perde mesmo antes de começar. Então, hoje eu te falei aqui 5 erros que levam a uma alta mortalidade no rebanho, que atrasam o desenvolvimento dos seus animais, que pode causar um grande prejuízo para o criador. Atrasar vacina e vermífugo, não observar os animais todo dia com cuidado, misturar as categorias sem ter uma divisão certa para os animais mais jovens, não cuidar direito do pasto e improvisar sem planejar. Se você cuidar desses 5 pontos que eu falei aqui, se você já começar a se organizar nesses 5 pontos, você já vai ver resultado no seu rebanho, como você consegue diminuir as perdas e melhorar a qualidade dos seus animais. Agora conta aqui para mim, qual desses erros aí você acha que mais acontece na sua propriedade? E não deixa de se inscrever aqui no meu canal, ativar a notificação para você sempre ser avisado, porque toda semana tem um vídeo novo por aqui e eu estou sempre trazendo alguma coisa para te ajudar a se tornar uma referência na criação. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje, te vejo no próximo vídeo.